Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud da Ingram, com o tema Como expandir a sua TI usando o Azure. Esse tema tem duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar sobre File Server e banco de dados. Esse webinar é parte de uma série de webinars de como utilizar Cloud para aumentar seu negócio, para aumentar a receita. Esses webinars acontecem todas as sextas-feiras, no mesmo horário, e todo esse conteúdo é disponibilizado depois no canal no YouTube para vocês. O tema de hoje a gente vai falar sobre expansão de TI usando o Azure. Então, dois grandes pilares aí de TI, dois grandes grupos de tecnologia que existem nas empresas que a gente pode usar Cloud para melhorar ou expandir ou até preparar um ambiente para migração. Então, primeiro a gente vai falar sobre expansão de File Server. O que é de fato um File Server em Cloud, se a gente está falando de File Server ou de pasta compartilhada. E vamos tratar aqueles dois cenários. Para quem acompanhou um dos primeiros webinars que a gente teve esse ano, foi sobre, de fato, o que é a migração para Cloud. Nem sempre a migração para Cloud significa você levar tudo para Cloud. Então a gente vai olhar duas perspectivas aqui de File Server. O File Server para quem está pensando em fazer a migração total para Cloud, e o File Server para quem não vai fazer a migração total para Cloud, ou que quer manter alguma coisa, ou precisa manter alguma coisa local. Isso não é um impeditivo para Cloud, pelo contrário, você pode usar Cloud sim para potencializar e aumentar a capacidade dos ambientes dos clientes de vocês. E a gente vai falar a mesma coisa sobre banco de dados. Quais são os passos para você levar um banco de dados do teu cliente para Cloud? Não só passos técnicos, mas também passos de estratégia comercial. Como é que você começa a vender Cloud relacionada com banco de dados para o teu cliente, de uma forma que atraia ele a experimentar serviços em Cloud e futuramente usar full Cloud, totalmente Cloud, bancos de dados também. Então, como eu disse, esse webinar é parte de uma série de webinars que acontecem todas as sextas-feiras. E aí na tela de vocês está um agendamento dos próximos dois webinars relacionados a Azure. Os webinars acontecem todas as sextas-feiras, mas essas duas datas aí são específicas para Azure. Então, se você está acompanhando a série de Azure, no dia 7 a gente tem a segunda parte desse webinar, que é a expansão de Azure falando de Web Server e de Linux. E no dia 21 a gente tem o último webinar de Azure, dessa série aqui, onde a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais ao vivo aqui, de mostrar cenários de venda, como é que a gente faz proposta. Então guardem essas datas aí. Esse é o canal do YouTube, onde a gente disponibiliza esse conteúdo. Deixa eu colar aqui no chat para vocês. O pessoal está falando alguma coisa do áudio. Agora está melhor o áudio? Esse menu está aberto. Tá. Beleza. Se tiver algum ruído, vão falando no bate-papo aqui. A gente está tentando fazer, colocar no mudo algumas pessoas que estão entrando com áudio. Se você estiver conectado com áudio na reunião, fique de olho se você colocou a reunião no mudo. Então esse é o canal, acabei de colocar aí no chat para vocês. O canal onde esse treinamento, esse webinar e os demais webinars, não só de Azure, mas de tudo de Cloud que a gente está liberando aqui, é disponibilizado para vocês. E eu também quero deixar aqui o meu LinkedIn pessoal, onde eu publico algumas coisas relacionadas ao conteúdo e às vezes algumas dúvidas que vocês mandam que é um pouquinho mais complexo, eu acabo escrevendo algum artigo, alguma coisa mais detalhada para liberar para vocês no LinkedIn. E aqui eu queria pedir uma ajuda para vocês. Esse link também está aí no chat para vocês. Esse link que está na tela e eu colei aí no chat para vocês. É onde vocês podem opinar sobre esse webinar e sobre que tipo de material, que tipo de conteúdo vocês gostariam de ter, qual tipo de assunto vocês gostariam de ver aqui nesses webinars. Então são 4 ou 5 perguntinhas bem rápidas para você poder qualificar esse webinar e também sugerir o que você gostaria de ouvir no próximo webinar. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, antes de falar de File Server, geralmente as cotações e os pedidos de migração para Cloud devem chegar para vocês e chegam aqui para nós da Ingram. Muitas vezes eles chegam simplesmente com uma cópia daquilo que você tem
no ambiente local. Ou seja, o teu cliente está cotando um servidor, comprar um servidor para fazer de file server, e ele pega aquela cotação feita, que tem memória, processador, marca de processador, marca de HD, fonte redundante. Ele pega aquela lista que ele usou para cotar hardware e te pede uma cotação em cloud. E às vezes falta a segunda pergunta que você tem que fazer antes de fazer esse tipo de cotação é: para que você vai usar esse servidor? Quando acontece de o seu cliente estar utilizando um servidor para file server, para armazenamento de arquivos, de fato, existem algumas possibilidades de você trabalhar com isso em cloud. Mas antes, você precisa identificar qual é o tipo de armazenamento, qual é o tipo de compartilhamento de arquivo que está acontecendo. Se ele é de fato um file server ou se o teu cliente está em busca de uma pasta compartilhada. Qual que é a diferença básica entre esses dois aqui? Simplificando bastante e sendo bem grosseiro no comparativo aqui. O file server é uma solução completa para compartilhamento de arquivos, enquanto o file share, ou a pasta compartilhada, é simplesmente um espaço em cloud onde você faz o armazenamento de arquivos. Aí começam algumas diferenças. O file server ele vai usar, por exemplo, se nós estivermos falando de Windows, um serviço completo de Windows para compartilhamento. Então, níveis de alteração de arquivo, nível de permissionamento, se ele pode editar, se ele pode apagar, se ele pode criar pastas, tudo isso você pode fazer usando esse serviço completo. Enquanto um compartilhamento de pasta é só uma pasta compartilhada mesmo. Ou seja, enquanto no file server você tem controle de permissão para usuários, integrando com AD, por exemplo, no file share você só tem a configuração de acessa ou não acessa. No máximo você pode definir algumas pastas, alguns usuários que têm permissão só de leitura. Então, em alguns casos, pode ser que o que você precisa entregar para o teu cliente é só uma pasta compartilhada, um espaço para ele guardar arquivos. Mas se a empresa é um pouco maior, se tem mais funcionários, mais colaboradores, precisa de um controle mais completo de permissionamento, você tem condições de usar tudo que o Windows tem de recurso de compartilhamento de arquivos, ou de Linux também, para ter uma solução de fato de file server. Então, para demonstrar para vocês aqui a questão de pasta compartilhada em nuvem. Como é que ela funciona? Basicamente você tem dentro do Azure o espaço de storage. O que você vai fazer ali dentro é mapear esse storage do Azure na forma de pastas e com um protocolo que consegue ser lido por máquinas, estações Windows, por exemplo, que é o SMB. Então você consegue designar quais são as máquinas que conseguem acessar determinada pasta, ou melhor, quais são os usuários que acessam determinada pasta, e basicamente você consegue que o Windows, se ele for acima de XP, o 7, o 8, o Vista, o 10, todos eles conseguem entender o protocolo SMB na versão 3.0 que comunica com o Azure diretamente, ou seja, você consegue designar os usuários para fazer uma conexão direta com uma área de storage do próprio Azure. Então, a vantagem disso é que você não precisa de servidor. Quem está fazendo todo esse gerenciamento, todo esse controle de acesso é o próprio Azure. E esse ambiente é um ambiente criptografado, tanto no trânsito quanto no local do armazenamento, em repouso. E, logicamente, como você não está utilizando o sistema operacional, estrutura de processamento de servidor, você está usando a parte de storage do Azure, você consegue chegar nos preços mais baixos de armazenamento dentro do Azure. E um outro ponto positivo disso é uma configuração fácil e rápida desse ambiente. Então, muitas vezes o cliente está procurando realmente uma pasta simples para armazenamento de arquivo, que tem uma configuração simples, ele tem uma empresa pequena, tem poucos usuários, você consegue ofertar isso para ele. E aí, para mostrar que realmente é fácil para vocês, eu vou demonstrar aqui como é que é feito esse compartilhamento. Para vocês terem uma ideia, eu acesso o meu portal do Azure aqui, e esse pode ser um portal que vocês criaram para vender para o cliente de vocês, ou até um portal da própria revenda, o seu próprio portal, onde você cria compartilhamentos para cada cliente, você mantém a gestão desses arquivos. Você vai colocar um novo storage, clica aqui na parte de storage, você dá um nome para esse storage. A maioria das configurações já vem feitas aqui, então você não precisa mudar muita coisa. A única configuração que talvez você se interesse em mudar aqui é qual a forma de redundância desse armazenamento. A gente pode deixar localmente redundante.
E aqui, designar se você quer separar isso na interface em um grupo de recursos separado ou não, ou criar um grupo de recursos novo, só para você ter uma organização visual melhor. Mas então aqui não estou mexendo com código, não estou mexendo com nenhuma configuração muito complexa, estou usando bastante configuração padronizada. E nesse momento o armazenamento já está sendo configurado. Se vocês verem aqui, dentro das notificações aqui, já está sendo preparado um espaço dentro do storage do Azure, já com uma estrutura que você possa utilizar depois para várias coisas, mas dentro dessas várias coisas, uma delas é utilização para armazenamento de arquivos. Vamos só aguardar que ele termine de fazer a configuração aqui, isso deve levar menos de 1 minuto. Pronto. Concluiu. Eu já consigo ver dentro do meu grupo de demonstração aqui que eu criei, eu já consigo ver o storage que eu acabei de criar. Então, o próximo passo aqui é só eu dizer para que eu quero usar esse storage. Eu vou usar para guardar arquivos. Inclusive essa interface que eu estou usando do Azure aqui, ela está em inglês, mas ela tem a opção em português também para você, se esse painel for disponibilizado para cliente, por exemplo. E aqui eu vou definir qual é o compartilhamento que eu quero. Vou dar um nome para essa pasta, compartilhamento teste. Teste, e vou especificar qual espaço que eu quero utilizar nesse compartilhamento. Eu estou colocando aqui uma cota de 100 GB para que o Azure limite o consumo de storage para essa pasta, não fique liberado aqui, mas essa cobrança do Azure continua como todas as outras cobranças, sempre com base no uso. Então, por mais que eu estou reservando aqui uma cota de 100 GB, eu vou pagar só pelo espaço que de fato está sendo utilizado. Essa cota só serve para proteger, para que os arquivos não ultrapassem aquilo que vocês estão esperando gastar. Criei o compartilhamento e agora ele me dá uma dica aqui de como configurar a conexão. Se eu clicar em Connect, ele me mostra qual é o comando que eu tenho que rodar no Windows ou qual o comando que eu tenho que rodar no Linux para que eu consiga enxergar essa pasta do Azure. E aí, eu tenho tanto a opção de fazer uploads e mexer com arquivos aqui pelo portal, quanto pelo próprio Windows Explorer, se eu copiar arquivos para lá, se eu copiar arquivos para essa pasta ou fizer a utilização via portal do Azure. O importante aqui, esse script pode ser rodado somente para os usuários que têm acesso a mexer nesse ambiente ou não. Então esse aqui é uma maneira simples de você ter um armazenamento de pasta no Azure sem precisar ter um Windows Server ou uma estrutura de file server de fato. Agora a estrutura para o Windows Server como um servidor de file sharing mesmo, de file server com todas as funcionalidades de Windows Server. Funciona basicamente você tendo uma estação, um servidor Windows totalmente em cloud, e esse servidor ele vai se comunicar com a sua rede através de uma VPN. Então ele é visualizado pela tua rede como se fosse um servidor que está dentro da rede hoje, e ele vai poder utilizar todos os recursos de compatibilidade com AD, e ele vai poder ser visualizado por todos os usuários como é o seu file server hoje. Então uma das vantagens de você usar aí o servidor Windows como um file server é que você não precisa mudar muito a maneira como os seus usuários enxergam. Na verdade você não precisa mudar nada, é um servidor que vai manter o mesmo IP, vai manter o mesmo local, ele só vai estar rodando em nuvem. Só que aí com o Windows Server você consegue adicionar tudo aquilo que o File Sharing Services do Windows consegue fazer, que é controle de acesso, faz tudo que o Windows Server faz, integra com o AD, e a vantagem é que ele pode ser desligado, ou seja, a diferença básica entre ele e um servidor local é que esse servidor local, uma vez que você comprou e colocou no ambiente do teu cliente, ele já está pago, não tem muito que você possa fazer para economizar em cima desse valor. Já um servidor dentro do Azure, se por exemplo a empresa não funciona no fim de semana ou ela fora do horário comercial não tem acesso nenhum, essa máquina do Azure pode ser desligada e aí não tem nenhuma cobrança que acontece em cima dela, a não ser o próprio armazenamento, mas ele não é cobrado uma instância que fica ligada o tempo todo. E também ela pode ser escalada, então qualquer momento que a empresa aumentar tanto em tamanho de armazenamento, quanto em capacidade, número de usuários, ou seja, preciso de um servidor mais robusto, mais
preparado para receber mais usuários, você pode automaticamente escalar essa máquina sem precisar reconfigurar todo o ambiente, ou o que aconteceria se você precisasse trocar um hardware físico. O acesso continua sendo ou via rede ou via remote desktop para administração. E aí um outro ponto que muita gente fala, principalmente para quando você fala não vou levar um ambiente todo para cloud, eu quero manter a minha estrutura local de file server, vou manter o meu file server local que tem armazenamento em storage, porém eu preciso aumentar essa capacidade, eu preciso de mais poder computacional ou pelo menos de mais espaço na minha storage sem precisar substituir uma storage. Então o que acontece muito é a empresa que tem a storage implementada, geralmente essa storage, dentre muitas coisas que ela vai ter guardada lá, ela tem um ambiente, seja ele Hyper-V ou VMware de virtualização, onde você tem várias máquinas virtuais estabelecidas. Isso geralmente é o que consome boa parte dos storages das empresas que usam camada de virtualização. Mas o que acontece na realidade é que dentro dessa massa de dados, você tem uma parte dela, que é uma parte de acesso frequente, então a parte que a gente chama de dados quentes, e tem uma parte de acesso não tão frequente. Então, a estrutura de arquivos que você usa para suportar o mecanismo e a infraestrutura das máquinas virtuais tem um acesso quente, mas pode ser que os discos que são alocados, os discos virtuais que são alocados para essas máquinas, ou os locais onde são armazenados os arquivos dessas máquinas, tem pouco acesso. Então, o que acontece é que você tem, às vezes, uma boa parte do seu storage, que é storage de disco, que tem alta performance, que tem alta capacidade, simplesmente lá para guardar arquivos que têm pouquíssimo acesso, ou às vezes até retenção de longo prazo de coisas que não têm acesso. Você pode usar cloud para resolver isso e vender isso para o teu cliente, dizendo que existe uma possibilidade de você aumentar a capacidade da storage dele sem nenhuma intervenção em hardware. Como é que você faz isso? Um dos recursos do Azure é o Store Simple. O Store Simple é um mecanismo que você implementa localmente, uma ferramenta que você implementa localmente junto com o teu virtualizador, e ele consegue identificar dessa camada de virtualizador o que é acesso quente, o que é acesso frio. Qual a informação que tem muito acesso, qual a informação que tem pouco acesso. A informação que tem muito acesso, ela permanece localmente, ela permanece dentro do storage. Mas o Store Simple consegue separar aquilo que tem pouco acesso e manda automaticamente para a cloud. Então você consegue pegar toda aquela área do seu storage, que antes era utilizada para guardar dado de pouco acesso, você pega esse dado de pouco acesso, automaticamente leva para a cloud, e você libera espaço no seu storage para aumentar o número de máquinas virtuais, ou aumento até de capacidade de armazenamento, uma vez que cloud você pode ter uma capacidade aí quase ilimitada de espaço. E tudo isso sem que você tenha que fazer um investimento em hardware. O que você vai gastar para ter um ambiente nessa condição? O uso do próprio Store Simple, que é uma licença simples, quem já teve acesso a isso sabe que o preço disso é quase simbólico mesmo, em relação ao benefício que ele traz, e o espaço de armazenamento. Uma das vantagens de você fazer isso é que você está usando um armazenamento frio, como você está guardando arquivos de pouco acesso, ele também vai ter pouco acesso dentro de cloud, então você consegue usar o armazenamento mais barato que existe hoje de storage em cloud. E você vai pagar por transações e saídas de dados, mas novamente, como você está falando de arquivos que têm pouco acesso, você vai provavelmente ter pouquíssimas transações e pouquíssima saída de dados sobre esses arquivos que estão lá, sobre esse ambiente que está lá. Toda essa inteligência é feita pelo Store Simple, que é um recurso que vocês podem vender para a expansão de storage no cliente de vocês. E isso, logicamente, comparado com a aquisição de uma nova storage, aquisição de hardware ou de discos para a expansão da storage, pode significar uma redução de preço, uma redução de custo muito grande para o teu cliente, pelo menos do ponto de vista de investimento. Então essas são as opções para file server. E agora a gente vai falar um pouquinho das opções de expansão para banco de dados, usando o cloud. Muita gente, para fazer essa migração, esse uso de banco de dados em cloud, tem vários passos antes que tem que ser tomados, muitas vezes de redesenho de engenharia de software, ou até muitos problemas com performance de link,
ou até, como a gente tem ouvido em alguns casos, bancos de dados de múltiplos fabricantes. Então o cara tem um SQL, ele tem um Oracle, ele tem Postgres, ele tem MySQL, enfim, são vários fabricantes trabalhando no mesmo ambiente e às vezes isso pode impedir ele de desenhar uma arquitetura de migração para cloud ou até dificultar para vocês desenhar essa estrutura. Mas uma coisa que tem sido muito bem vista pelos clientes finais, e é uma coisa que por onde vocês podem começar a falar de levar banco de dados para a nuvem, é sobre proteger o banco de dados onde ele está. Provavelmente o cliente de vocês que tem banco de dados entende que o banco de dados dele, ou assume que o banco de dados dele é um dos itens, se não o mais importante ali, em relação à disponibilidade. Então ele não pode parar, é o banco de dados que tem a informação mais preciosa, é o banco de dados que tem que estar o tempo todo rodando, o tempo todo com backup, o tempo todo supervisionado, e talvez o mais caro de se manter, porque além de você ter que manter toda uma infraestrutura, cada banco de dados vai pedir um especialista, que geralmente é muito caro de mercado, para manter isso tudo vivo. Mas existe a possibilidade de você evitar que ele gaste muito ou que ele fique desprotegido, que é o que mais acontece, né? O teu cliente acaba ficando desprotegido por não saber que existe uma possibilidade com cloud para proteção de ambiente local. Então o primeiro passo para você levar um discurso de cloud para banco de dados é você de fato falar sobre alta disponibilidade. Não vou migrar o teu servidor para cloud agora, eu vou proteger ele onde ele está. Então, supondo que o teu cliente tem aí o SQL Server, existe a possibilidade de você proteger ele de duas maneiras. Uma primeira proteção rápida, fácil de você colocar para esse banco de dados é fazer o simples DR. É você ter uma réplica desse servidor de SQL, e essa réplica não é uma réplica simples, uma réplica só de cópia de VHD, eu estou falando de réplica do nível de aplicação, então realmente olhando transações de SQL, nível de recuperação de banco de SQL dedicado. Então, apesar de ser um disaster recover simples, ele é um disaster recover especializado. Essa é uma maneira simples e rápida de você oferecer uma proteção para o cliente, sem que ele precise investir muito, mas para que ele comece a ter as primeiras experiências dele em cloud junto com você. Um segundo passo que acontece exatamente para esse mesmo servidor é talvez o cliente que não queira só ter uma réplica desligada para o caso de emergência, mas ele queira de fato ter um cluster, ter um ambiente de alta disponibilidade onde se o ambiente dele parar, se o servidor de SQL dele parar de funcionar, ele não quer que lá em cloud ainda vai subir um servidor, mesmo que com a última informação, de repente essa parada leva 15 minutos, 20 minutos. E tem empresas que a gente sabe que 15, 20 minutos pode ser muita coisa para ficar parado um sistema. Imaginem 15, 20 minutos um sistema de supermercado, um sistema de banco parando de funcionar. Tudo isso, um sistema de linha de produção, por exemplo, parado por 20 minutos, pode significar uma perda muito maior do que o próprio disaster recovery. Então existe a maneira de você colocar o SQL vivo em cloud, sincronizado com o teu SQL local. Você ainda não levou esse SQL para cloud, você não levou esse banco de dados para cloud, porém você já está dando para o cliente uma alternativa de cloud para qualquer tipo de desastre que ele tenha com esse servidor. Isso é muito bem quisto porque você não está tirando o servidor de dentro do ambiente dele, mas você está mostrando que cloud consegue de fato proteger ele e talvez numa situação de desastre cloud vai conseguir entregar um serviço de qualidade superior do que aquele tem hoje com o hardware local. E aí você está perguntando, poxa, mas aí tudo isso para SQL. Oracle também. Tanto o Disaster Recovery para Oracle em ambiente de cloud, como também o Oracle em alta disponibilidade, usando o DataGuard, por exemplo, são recursos que você tem dentro do Azure para manter protegidos aí não só o teu cliente que tem SQL Server, mas também o teu cliente que tem Oracle. Mas por que eu comecei por esse passo? Porque geralmente depois desse passo é que você consegue dar o segundo passo, que é desconectar o ambiente local e mostrar para o teu cliente que o servidor SQL, o servidor Oracle dele, funciona totalmente em cloud também, sem a dependência de ser um disaster recover ou um ambiente que só vai ativar se tiver uma falha. E aí você vai me perguntar, ok, mas a gente está falando de SQL Server, a gente está falando de Oracle, e meu cliente tem vários outros bancos de dados. Nesse segundo passo, você começa a incluir alguns outros bancos de dados que também são suportados pelo Azure, também estão disponíveis, com suporte técnico ativado, mas principalmente são bancos de dados cujos fabricantes têm homologação dentro do Azure. Então você tem hoje não só Oracle e SQL Server,
Mas MySQL, Postgres, Firebird ou até um banco de dados que não precise de homologação, mas que você consiga implementar isso dentro de um ambiente virtualizado no Azure. E aí você está perguntando, poxa, mas aí tem mais uma coisa então. O Oracle está comprovadamente pelo próprio fabricante, sendo através de muitos testes aí, mostrando que o Oracle em cima de uma plataforma Linux ele tem uma performance muito superior do que não tão muito, mas assim significativamente superior em comparação com uma plataforma Microsoft. Isso significa que o Oracle dentro do Azure ele vai ter performance inferior a um Oracle Linux local? Não, porque a Microsoft agora tem um trabalho muito próximo com Linux, então uma das opções que você tem para rodar o Oracle, e aí todos os outros bancos que estão aí em exibição, inclusive, não sei quantos de vocês acompanharam, mas existe um trabalho da Microsoft já com o SQL Server também rodando em Linux. Você tem a condição de rodar não só o Oracle em um ambiente virtualizado, que isso é provado também pela Oracle que tem uma performance superior em relação ao ambiente físico, mas também dentro do sistema operacional que é homologado pela Oracle como um sistema operacional específico para Oracle, que é o Oracle Linux, e que tem uma performance superior. Então, assim, muita gente está acompanhando aí que realmente a Microsoft tem uma relação amorosa com o Linux agora, e que isso tem que ser estendido, está sendo estendido para tudo que você pode levar para o Azure também. Inclusive, para quem participa de algumas palestras da Microsoft, provavelmente já deve ter ouvido que a maior parte da infraestrutura que é utilizada dentro do Azure, não a infraestrutura vendida, mas a infraestrutura de uso interno do Azure, é baseada em Linux. Então, é uma estrutura que é preparada para receber esse tipo de software e é homologada pelos fabricantes como funcionamento tanto para a plataforma Microsoft quanto para a plataforma Linux. E aí existem algumas opções. Agora eu vou falar um pouquinho mais de SQL, mas depois a gente fala de outros bancos de dados aqui. Mas pegando o SQL como exemplo, você tem a opção de ter o SQL como um servidor em cloud, simplesmente uma máquina Windows com SQL implementado, e aí você consegue utilizar todos aqueles recursos que você tem hoje dentro do Azure. Então, em capacidade de memória, essa tela que eu estou mostrando para vocês até está um pouquinho desatualizada já. Já existem no Brasil opções maiores. E você consegue utilizar um dos recursos do Azure muito interessante, que é o cache SSD. Muitas vezes você tem um servidor local rodando o SQL, que ele tem um disco inteiro SSD rodando para rodar esse SQL, enquanto muitas vezes a grande performance do SQL é quando ele consegue usar somente o cache em SSD. Logicamente que é muito interessante você ter um disco total em SSD, mas isso pode ser muito mais caro do que um disco comum, e muitas vezes você consegue ter um cache em SSD e o resto do HD normal, o resto do disco normal, ou seja, você consegue extrair uma performance muito superior do SQL sem precisar investir num disco inteiro SSD. Então, para vocês saberem como é que é isso, quem já mexeu com a calculadora do Azure, quando você está cotando uma máquina virtual, você consegue escolher a opção SQL Server. Aí você está cobrindo todo o licenciamento de Windows, todo o licenciamento de SQL que você precisa, e você pode rodar essa máquina virtual nesse ambiente que eu mostrei para vocês aí. Só HD, HD com cache SSD ou até o HD inteiro SSD, até o disco inteiro em SSD. Aqui eu estou deixando um link para vocês, tem um pouquinho mais de informações sobre caminhos de aprendizado para o SQL em máquina virtual no Azure. Mas aí tem uma outra opção, que eu vou tomar como exemplo aqui o SQL, que é você consumir o serviço de SQL do Azure. Então, uma das maneiras de expandir um ambiente local usando o cloud, um ambiente de SQL usando o cloud, é você convencer o cliente ou levar para o cliente a possibilidade dele não precisar mais comprar Windows Server, Cloud Windows Server, SQL Server, Cloud SQL Server, toda essa estrutura para que ele conseguisse fazer simplesmente o consumo de um banco de dados. Muitas vezes o sistema consome uma instância de banco de dados e essa instância é o que ele precisa. Não tem configuração em sistema operacional, não tem nada que ele precise fazer especificamente no Windows para usar esse ambiente. Então existem duas possibilidades. Ou ele tem um servidor SQL em nuvem, ou ele tem um SQL como serviço. Então tem muitas dúvidas em relação a
qual é o caminho para decidir qual das duas plataformas utilizar aqui. Se o teu cliente precisa migrar SQL para a nuvem do jeito que está, sem mexer, precisa de um jeito rápido, mas simplesmente porque o hardware está ficando antigo, porque ele está precisando fazer um upgrade no hardware e não tem condições de comprar mais hardware agora, para você migrar do jeito que está, você usa um SQL em nuvem igualzinho. Você consegue inclusive fazer a migração dessa máquina idêntica para a cloud, com o mínimo de parada possível, ou seja, você vai ter em cloud a mesma máquina. Agora, se ele precisa aumentar essa máquina, se ele precisa mexer com performance, se ele precisa fazer uma alteração nessa máquina, precisa customizar isso, talvez o SQL como serviço seja mais interessante. Mas a pergunta decisiva aqui é: qual o nível de customização que teve nesse SQL? É um SQL puro, que foi instalado, criado as instâncias e usado, ou ele é um SQL que precisou mexer com atualizações de sistema operacional, ele tem alguma adaptação do Windows, configuração no Windows para rodar, ele tem alguma função que roda do lado do SQL, ou seja, uma função programada dentro de uma procedure do SQL, ele tem alguma customização? Se ele não tem nenhuma customização nesse sentido, ou seja, tudo roda do lado do cliente, e o banco de dados de fato só guarda os dados, você pode usar um banco de dados como serviço. Você não precisa customizar nada, você não precisa pagar pelo sistema operacional, nem pelo servidor de SQL para conseguir utilizar, uma vez que você está utilizando só armazenamento de dados. E aí também uma questão de espaços, né? A gente está falando de bancos de dados pequenos, de até 1 TB, você consegue usar como serviços, e bancos de dados maiores, até 64 TB, você precisa de uma máquina para conseguir usar toda a capacidade do SQL. Mas aí existem alguns benefícios também para cada lado. Enquanto um SQL numa máquina virtual ele precisa da gestão de TI para aplicação de patches, aplicação de segurança, backup, tudo isso, o SQL como serviço tem um SLA oferecido pela Microsoft, ou seja, você concentra só naquilo que é banco de dados. Todo o restante, versão de SQL, tudo isso é guardado, versão de Windows, tudo isso é preservado pela própria Microsoft. Por outro lado, numa máquina virtual você tem acesso ao sistema operacional, coisa que você não tem no SQL como serviço. Mas aí, por não ter acesso ao sistema operacional, você também não paga pelo sistema operacional. Então não existem custos de infraestrutura para SQL como serviço. Num SQL em uma máquina virtual, você precisa configurar a sua política de backup, de alta disponibilidade e de contingência. Dentro de um SQL como serviço, esse backup ele já é nativo do próprio serviço, com 35 dias já de backup embutido, e contingência, alta disponibilidade, redundância geográfica, cluster, tudo isso é responsabilidade da Microsoft. Como eu disse, não há, do lado do serviço você não tem a preocupação com infraestrutura, mas você tem que ter uma base de dados limpa e preparada para funcionar dentro do SQL. E aí o SQL local ele pode funcionar de modo híbrido, que é aquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês lá. Então, se o cliente nesse momento ele não quer levar tudo para cloud, mas ele quer simplesmente começar a dar os primeiros passos, quer experimentar o que é cloud, o que é SQL em cloud, quer usar a cloud para fazer alta disponibilidade, você consegue utilizar o Always On. E aí, dentro dos webinars que estão lá dentro do YouTube, vocês conseguem encontrar um webinar exclusivo falando sobre SQL, sobre como que é calculado o preço de serviços de SQL. Mas aqui tem uma visão geral, eu vou resumir bastante aqui, mas se vocês quiserem saber mais, existe esse webinar específico sobre isso. A única diferença é que quando você cota uma máquina de SQL, você cota processador, memória e disco. Quando você cota um serviço de SQL, você cota com base no tipo de consumo que esse serviço vai ter. Por exemplo, quantas transações por segundo você precisa fazer, quantos logins concorrentes você precisa fazer, quantas sessões você precisa abrir. Então, a forma de enxergar o serviço não é baseado na infraestrutura, e sim no objetivo final, que é o serviço consumido. Então, uma vez que você tem quantos usuários você quer que tenham conexão estável, você já consegue definir qual é o serviço que você tem disponível da Microsoft para usar. E a Microsoft classifica isso como DTU. Essa é uma unidade que ele converte para chegar em um fator que dê para comparar todos os planos. Basicamente, esse DTU funciona assim. Ao invés de você ter um único banco de dados alocando um recurso,
que é o caso aqui. Vamos supor que você tem um hardware com essa configuração, que é uma configuração física, mas o uso dele, para cada cor aí dessa linha, significaria um banco de dados, por exemplo. O uso desse banco de dados ele acaba sendo inferior ao máximo que você contratou para a máquina. Então, quando você compra uma máquina física, você está contratando aí um serviço, uma capacidade fixa, mas você está usando ela de forma aleatória, né? De forma sazonal. Esse período que você não está usando, você está com sobra de recursos ou ociosidade. Isso acontece quando você junta muitos bancos de dados. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados que tem um departamento que usa em determinado horário do dia. Eu tenho outros sistemas que usam em outros horários do dia, ou até outras partes do sistema que são consumidas em outras áreas do dia, ou outros bancos de dados. Quando eu tenho, por exemplo, muitos bancos de dados, eu tenho consumos diferentes para todos eles, mas eu tenho uma média que acontece para todos eles aqui em cima. Então o que eu consigo fazer na contratação do SQL elástico é exatamente contratar um serviço que consiga equilibrar todos os bancos de dados em um único tipo de consumo. Eu não preciso ter um servidor que aguente todos eles funcionando ao mesmo tempo, mas eu preciso de um servidor que aguente eles funcionando, emprestando recursos entre eles. Então quando um banco de dados está consumindo menos, o outro pode consumir um recurso desse banco de dados. Então você tem um tipo de SQL, quando você está trabalhando com o serviço, que é o SQL elástico, que permite que você faça o banco de dados ter a performance de acordo com o que ele está consumindo. O banco de dados tem poucas pessoas acessando, ele vai ter uma performance menor, e o banco de dados que teve muito acesso, ele vai ter uma performance bem maior. Basicamente isso funciona assim. Quando você tem múltiplos bancos de dados com tamanhos e performance e forma de acesso diferente, você consegue juntar eles em uma pilha já com previsibilidade de custo, só que os bancos de dados crescem conforme a necessidade. Enquanto um diminui a demanda, o outro pode ficar com um recurso disponibilizado para ele. É como se você tivesse um pool de servidores trabalhando para um único banco de dados. Então, por que eu passei por aqui? Né? Um pouquinho mais complexo, deixei um link aí também para vocês desenvolverem um pouco mais nesse assunto, se tiver interesse. Mas isso é para mostrar que com o SQL como serviço existem algumas possibilidades além de simplesmente levar um SQL para a nuvem. Então aí está um link falando sobre cada uma das funcionalidades. Você está me perguntando, poxa, mas é só para SQL então? Esse negócio dele poder ser elástico, ou de eu consumir ele como serviço principalmente. Né? Eu quero SQL como serviço, mas eu não tenho um SQL, eu tenho um outro banco de dados. Então a novidade é que agora também é possível você ter como serviço da Microsoft o Postgre e o MySQL. Então se o teu cliente não utiliza SQL, utiliza bancos abertos ou até bancos open aí, que tem um custo, mas que não é SQL Server, não é Microsoft, eles também estão na modalidade de serviço. Então não necessariamente você precisa agora ter uma máquina virtual para rodar um Postgre ou um MySQL. Você consegue fazer isso usando os serviços do Azure. E aí você pode ter, de fato, um database as a service, não só para SQL. Então essas são as duas maneiras que você tem para expandir tanto file server, storage, quanto para a expansão do banco de dados. Aí você pode estar se perguntando, eu nunca fiz isso, eu vi esse monte de material aqui, mas eu não faço nem ideia por onde começar, ou isso deve ter um preço caro e eu só sei vender aquilo que existe em preço de tabela, me dá desconto já logo de cara, porque eu não sei nem por onde começar isso. Mas na verdade a tua preocupação está aqui, em você precisar participar mais da vida do teu cliente e você precisa fazer coisas mais inteligentes, com um pouco mais de valor para o teu cliente. Então existe uma possibilidade, e logicamente tudo isso drivando para você, para aquele velho pedido que eu preciso de mais margem. Né? Então, como é que a gente torna tudo isso viável? Principalmente agora que você aprendeu a expandir file server, aprendeu a expandir banco de dados, você já tem um argumento para venda, e se você vendeu, e agora o que a Indra faz para te ajudar? A gente te ajuda com aquele caminho, muitos de vocês já viram, o Easy Azure. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, você tem não só os webinars aqui de apoio, mas também todo o material para você aprender sobre o produto, aprender sobre a configuração e para você fazer perguntas de investigação. Então, o que você recebe da Indra? Vou mostrar para vocês um dos documentos aqui. Tudo isso que eu mostrei para vocês está aqui dentro, de alguma forma, desses itens aqui.
que falam sobre cada uma das soluções. A gente viu algumas coisas nos webinars anteriores, mas aqui ele tem um descritivo falando sobre o que é a solução, o que contém nessa solução, qual o preço estimado de custo para vocês dessa solução, mas que vocês podem trabalhar com serviços em cima disso. E se você está começando também e fala, poxa, mas eu não sei ainda como abordar o meu cliente sobre isso. Existem aí, para cada tipo de funcionalidade, uma explicação um pouco mais detalhada sobre o que é e quais as perguntas que você pode fazer para o teu cliente para chegar, para conseguir fazer uma cotação de fato de cada um dos serviços aqui. Então, cada coisa que você vê nesses webinars, tudo que você vê aqui faz parte do projeto de Easy Azure, que é a união dos serviços do Azure, que tem um consumo e configuração mais simples, mas que tem um valor alto para o teu cliente. Então a gente ajuda você a entender como fazer isso. E também, logicamente, uma vez que você conseguiu fazer a venda, conseguiu trazer o negócio, convencer o cliente, levou os preços e tudo isso, a Ingra te ajuda em como fazer isso acontecer, como configurar, como entregar o serviço que você vendeu. Então, um dos documentos após a venda que você recebe é um script como esse, que é um script de implementação para a solução que você comprou. Então, no caso aqui, um file server configurado aqui, que é mais ou menos o que eu mostrei para vocês aí no webinar. Ele tem uma explicação mais resumida do que é, mas principalmente aqui um passo a passo mostrando quais são as telas, o que você tem que fazer para conseguir entregar esse serviço para o teu cliente. Então isso você pode ou entregar esse guia direto para o teu cliente, ou, no melhor dos mundos, você aprender a fazer isso e entregar isso como serviço para o teu cliente. Serviço de configuração, serviço de manutenção do ambiente, serviço de consultoria, tudo isso para conseguir aumentar aí a margem de ganho em cima dos teus negócios em cloud. A dica é para você colocar isso em prática na tua própria empresa. Então compre para vocês, vocês vão ver que alguns preços, inclusive alguns apareceram aqui nos documentos para vocês, são preços bem razoáveis, bem simples, são todos baseados em consumo, então dá para vocês implementarem como teste na sua própria empresa e é onde a gente consegue te ajudar até na configuração, no entendimento da solução. Então aqui o objetivo final é que você crie o seu próprio pacote de Easy Azure e você venda isso no seu cliente com o teu serviço, com alguma coisa exclusiva que você faça e que te torne diferente no mercado. E aí, de fato, você vai poder fazer parte da vida do teu cliente, saindo aí de uma venda de part number, uma venda de disputa de mercado, de mar vermelho, para uma venda de solução diferenciada, do jeito certo, uma maneira exclusiva e uma maneira mais valiosa para o teu cliente. Eu estou deixando aqui os contatos da Juliana. A Juliana é nossa especialista em Easy Azure, em Azure em geral, né? Entre em contato com ela para ter materiais, para ter informações sobre o Easy Azure, ajudar em cotações, ajudar no entendimento. Ela está à frente disso aqui para poder ajudar vocês comercialmente e eu também junto com ela aqui para ajudar vocês do ponto de vista técnico, junto com o Júlio aqui também para desenvolvimento de ambientes e de soluções. E é isso, pessoal. Se você puder, tiver uns minutinhos, acesse esse link aí, dê uma opinião sobre o treinamento, sobre o webinar, ou alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria de ver. Espero que eu tenha trazido para vocês algumas novidades. Eu vou interromper a gravação aqui, agradeço a participação de vocês. A gente se vê na próxima sexta-feira, no próximo webinar de Cloud, e até lá.